Pai, da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, seja convosco. Hoje eu gostaria de estar compartilhando, o primeiro encontro que eu tive com o Senhor Jesus, Mas vamos direto ao assunto. Eu quero que esse assunto fique registrado, Enquanto não some, é claro, O primeiro encontro que eu tive com Cristo mudou minha vida para sempre. Como a maioria, eu conheci o Senhor Jesus pela dor. Em um grave acidente de carro, uma picape passou por cima de mim. E eu orei a Deus em meio a muita dor. E se nenhum dos meus ossos tivesse quebrado, eu ia servir o Senhor. E depois da oração levantei com muita dificuldade. Mas nenhum dos meus ossos tinha quebrado. Naquele momento eu conheci que Deus era Deus. Depois de 3 meses já curado, frequentei várias denominações evangélicas e fiquei frustrado, pois nenhuma delas cumpria a Bíblia 100%. Então, conversando com um amigo meu de infância, e falei para ele que ia abrir uma denominação evangélica e que desse prioridade aos pobres e aos necessitados. E esse meu amigo de infância me disse que essa igreja já existia. E eu falei com ele, como? Eu conheço todas. E ele me falou assim, essa semana vai ter o culto lá. Caso você queira, eu vou te levar lá. E na mesma hora eu topei. E o culto era num cenáculo, ou na casa dos irmãos. Nesse cenáculo, não havia rótulo denominacional como nome, e nem pastor, e nem falava em dízimo. Era como se fosse um grupo de célula. Uns ajudavam uns os outros, Reunia em multidão, em mutirão, para fazer casa aos irmãos que não tinham. E procurei saber por que aqueles irmãos eram diferentes de todos os irmãos de denominações evangélicas. E um deles me falou que antes eles também eram uma denominação evangélica, como outras. Mas Deus abriu a mente deles e eles compreenderam que a igreja é o corpo de Cristo e todos os irmãos de todas as denominações é membro desse corpo e membro um dos outros. Mas o sistema denominacional, dividia os irmãos. É como se fosse uma Babilônia, E os irmãos fossem livres, da Babilônia, Mas depois que os irmãos tiverem essa revelação da parte de Deus, venderam um sítio e um prédio inteiro e outros bens, e dividiram entre os irmãos, por partes igual. E ninguém falava em dízimo. Depois disso, me batizei, no nome do Senhor. É óbvio que eu fiquei tão maravilhado que me batizei. E fiquei uns 3 anos, estudando com os irmãos e aprendendo tudo que eles tinham da parte do Senhor. E depois fui informado, se eu quisesse ainda crescer na graça e no conhecimento de Deus, teria que ter comunhão com outros irmãos de outras denominações. E só assim, eu ia crescer na graça. E eu entendi que só tinha um lugar que eu poderia encontrar vários irmãos de várias denominações, junto, era no monte. E fui ao monte, E foi lá no monte que eu tive o encontro, verdadeiramente com o Senhor Jesus. E ele me chamou para cooperar com ele. É claro que não vi o Senhor com meus próprios olhos, senão eu já estaria morto, Eu só ouvi a sua voz. O único que viu o Senhor Jesus glorificado foi o apóstolo João. E quando ele viu o Senhor Jesus glorificado, ele caiu para trás como morto, E o Senhor falou comigo, para me cooperar com ele. E eu falei para o Senhor, como que eu posso cooperar contigo se eu não sei no que o Senhor está trabalhando? E o Senhor me revelou que está edificando a sua igreja, E a sua igreja está dividida entre os 4 cantos da terra. E ele vai colocar cada membro no seu corpo como ele quer. E me chamou para cooperar com ele nesse ministério. E eu pensei assim, agora eu vou voltar para a congregação de onde eu me batizei,
E o Senhor Jesus falou para mim, não só eles, porque não te tirei do lamaçal, né? Para ficar batendo palma, sentado, dando glória a Deus como se fosse um religioso. Eu tenho te chamado você para servir todos os irmãos, independente de denominação, né? E desde esses 25 anos que o Senhor Jesus me chamou, né? Ele nunca me abandonou. E ele me chamou para servir, né? Não para ser servido. E desde então eu tenho cooperado, né? Com os irmãos, independente de denominação ou credo, né? Até o dia de hoje. Então eu quero agradecer minha rica oportunidade no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para tudo sempre. Amém.